nosso sermão nessa noite e quero perguntar para você se alguma vez, no seu contexto de cidade ou de escola, você já se sentiu privilegiado. Ou se não privilegiado, o contrário, já sentiu-se com pouco valor ou menor do que os colegas ao seu redor na escola, na faculdade, ou no seu trabalho, no seu bairro. Eu lembro que eu estudei numa escola que tinha muitas pessoas com condições boas financeiras, mais do que eu, e talvez na minha infância e juventude tive alguma experiência nesse sentido, de muitas vezes se achar ali inferior, de ter ali menos reconhecimento, de uma estrutura financeira menor. E muitas vezes isso traz a ideia para a gente que a gente tem menos valor por causa disso. E a gente fazia brincadeiras no que diz respeito, por exemplo, fulano que tem o carro X, aí sim, essa pessoa ali tem valor. A casa de fulano é uma casa maior, né? E fulano é rico, o pai é isso, o pai dele é aquilo, a família dele tem isso. E com isso, então, a gente mensurava o valor das pessoas pelos bens terrenos, pelas questões terrenas, né? Pelos aspectos terrenos. Tudo isso porque eu e esses outros amigos meus não tínhamos o conhecimento de que nada disso tem valor real e verdadeiro, mas tudo isso é vão, fútil e passageiro. E esse tempo de epidemia nos mostra bem isso. Que adianta ter riquezas, ter dinheiro, ter valores nesses dias, se você não pode usufruir, se você não pode então gastar, se você não pode então se alegrar com esses bens e valores. Mas em Cristo nós temos rocha permanente de alegria, fidelidade e paz. E baseado nessa realidade, o tema de hoje é privilegiados. Quero dizer para você que me escuta, se você já está em Jesus, não importa as circunstâncias, se boas ou se como essas, ruins e limitantes, você é um privilegiado. Quando você abrir lá o texto de 1 Pedro, capítulo 1, verso 10 até o 12, vamos dar continuidade à nossa série neste domingo, 1 Pedro, capítulo 1, do verso 10 ao 12. Abra lá e acompanhe comigo essa palavra. 1 Pedro, capítulo 1, do 10 ao 12, a palavra de Deus diz: Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão um testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Primeira coisa a nós aprendermos nessa noite é o estudo dos privilegiados. Qual é o estudo dos privilegiados? Dentro da história cristã, nós temos um grupo que desde muito cedo começou ali a penetrar a igreja, a entrar na igreja cristã, especialmente na igreja primitiva. E era o grupo dos gnósticos. E o que é que ensinavam os gnósticos? Eles ensinavam, entre outras muitas coisas, que eles possuíam um conhecimento secreto, um conhecimento especial, um conhecimento que apenas adquirindo esse conhecimento você poderia galgar e alcançar a salvação. Desde a Bíblia, do tempo dos apóstolos, já havia um proto-gnosticismo, o gnosticismo inicial, que depois foi se formulando, se organizando, para que no século II ele pudesse de fato se firmar. Mas o fato é que desde o começo do Novo Testamento, ali, desde a época da igreja do Novo Testamento, nós já tínhamos os gnósticos ali trazendo um conhecimento secreto, especial, apresentando ali uma religião inicial, que depois seria o gnosticismo, que apresentava essa ideia de conhecimento secreto, que dizia que esse era o estudo dos privilegiados. Aplicando para hoje, a gente teria também outros tipos de pessoas, outros tipos de grupos que dizem que tomam de conta ou administram o conhecimento especial. Um desses grupos mais famosos são os famosos intelectuais, né? Pessoas que se auto-arrogam conhecedores do bem e do mal, pessoas que dizem ter a mente esclarecida. E quando um cristão, por exemplo, declara uma verdade que o mundo não aceita como normal, eles dizem, os cristãos são
ignorantes, pessoas com a mente limitada e não esclarecida, pessoas com a mente fechada. Esses são os cristãos. Nós, intelectuais, pessoas esclarecidas, que leem filósofos dessa terra, que leem outros livros fora a Bíblia, sabemos bem que eles são coitados, levados, conduzidos por pastores ou líderes que os enganam e assim têm a mente limitada. Esse também é um outro grupo de pessoas que dizem adquirir ou possuir o conhecimento dos privilegiados, dos inteligentes, dos esclarecidos, dos progressistas. Mas eu quero dizer para você nessa noite que tanto os gnósticos como esses tipos de intelectuais são fúteis, são pessoas sem nenhum valor, ou conhecimentos que não têm nenhum valor para a salvação eterna. Conhecimentos limitados a essa vil terra afligida por enfermidades como essas epidemias ou pandemias em que vivemos. 1 Pedro capítulo 1, versículo 10, parte A diz: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram. Essa salvação ela está sendo já trazida, comentada por Pedro desde o versículo 3, como nós estamos vendo aqui na série em Pedro. E o que é que essa salvação fala? A promessa da salvação futura, que traz esperança e alívio em meio ao sofrimento. Lembremos que o povo da Turquia atual, para onde Pedro dirige essa carta, era um povo que estava sofrendo algum tipo de perseguição, seja ela velada, através de palavras, ou até mesmo física, a gente não sabe ao certo, mas eles estavam sofrendo perseguição, estavam sendo acuados, estavam sendo mal vistos, estavam sendo xingados, falado mal contra eles por ser cristão, muito em semelhança ao que muitos de nós sofremos também hoje ao sermos cristãos. E esses irmãos então em sofrimento, qual é o remédio que Pedro traz para ele? Não é, você vai ser rico, você vai ter plena saúde, nenhuma enfermidade física vai te atingir, como diriam os teólogos da prosperidade. Não é essas falsas promessas que esses mentirosos trazem. O que Pedro está trazendo aqui é uma promessa de salvação futura, que Deus vai dar a todos aqueles que o creem e o amam. E aí Pedro então continua a desenvolver o texto, trazendo a ideia de que salvação é o caminho pelo qual o Senhor salva os fiéis. As características e o momento desta salvação foram alvo dos estudos mais profundos dos profetas do passado. Os dois verbos aqui, indagar e inquirir, ele é melhor interpretado se a gente juntá-los. E indica aqui qual é a ideia? O fervor que os profetas tiveram ao investigar a salvação sobre a qual eles profetizaram. A ideia aqui é que essas duas palavras servem para enfatizar o rigor da busca dos profetas. Esses profetas, diligentemente, com maior cuidado, pesquisaram saber sobre a salvação prometida. Como os cientistas que agora buscam a cura para o novo coronavírus, pesquisando em centenas ou milhares de páginas, os profetas foram a fundo em saber qual era e quando era o tempo em que Deus derramaria a salvação final e a cura eterna da alma. O estudo dos privilegiados não é o estudo dos gnósticos, não é o estudo dos intelectuais dessa terra. O estudo dos privilegiados é o estudo da salvação em Cristo. É o estudo pelas Escrituras de como Deus salva e quando Deus salvará aqueles que creem nele e na sua verdade. Inquirir ou examinar alguma profecia não era algo incomum para os profetas do Antigo Testamento. A gente pode ver, por exemplo, isso em Daniel. No capítulo 8, versículo 15 do seu livro, Daniel fala: havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la. Então, depois que Daniel teve uma visão dada por Deus, ele buscou entender essa visão, pesquisou sobre essa visão, inquiriu, indagou a Deus sobre essa visão. No capítulo 12, versículo 8, ainda mais claramente, querendo saber exatamente sobre as profecias futuras relacionadas à salvação do povo de Deus, o profeta da cova dos leões, ele declara: eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Perceba então que Daniel mais uma vez faz uma pergunta, mais uma vez ele faz uma indagação diante de Deus, ele está pesquisando, ele está buscando, ele está querendo entender, esclarecer do que se tratava aquela profecia. Os profetas do Antigo Testamento, então, indagavam constantemente a Deus sobre a salvação final, que seria revelada pela vinda
do descendente prometido desde lá de Gênesis pelo profeta Moisés, quando ele disse que o descendente pisaria a cabeça da serpente, ali, registrando ali a profecia que foi dada a Adão e Eva no começo de todas as coisas. Esses profetas então buscavam com diligência saber quando seria o dia desta salvação final, quando o Messias apareceria, o descendente apareceria para pisar a cabeça da serpente. Qual é o estudo dos privilegiados? Você pode ler filósofos dessa terra, você pode ler sobre cultura dessa terra, você pode até ler sobre outras religiões, não é pecado em si, mas saiba que nada disso é suficiente para salvar a sua alma. O estudo dos privilegiados, o estudo central e principal dos privilegiados é o estudo sobre a salvação em Cristo. E era esse estudo que os grandes profetas do Antigo Testamento faziam, pesquisando, indagando, inquirindo, examinando com atenção quando esses tempos aconteceriam, quando esse momento viria, quem seriam as pessoas privilegiadas que teriam acesso ao Messias, que ouviriam sobre a sua história, sobre a sua vinda, sobre a sua realidade. Examine as Escrituras para saber sobre a salvação presente e futura que há em Jesus Cristo. Muitas pessoas dizem, para onde é que você vai depois que morrer? Não sei, só Deus é quem sabe. Pessoas ignorantes falam isso. Não são pessoas humildes, como aparentam ser, mas pessoas ignorantes. Porque a Bíblia nos traz várias verdades sobre a salvação. A Bíblia nos garante o meio para nos salvarmos. A Bíblia nos traz com certeza e a realidade pacificadora de que você, crendo em Jesus de todo o seu coração, entregando sua vida a Ele, crendo que Ele morreu e ressuscitou, será salvo. Essas e N outras verdades faz parte do entorno do estudo dos privilegiados. Qual é o tipo de estudo que você mais se dedica? Qual é o tipo de pesquisa que mais você faz? Qual é o tipo de conhecimento que mais te interessa? O conhecimento mais importante que existe, o conhecimento de fato mais lucrativo que existe, o conhecimento mais relevante que existe, é o conhecimento, o estudo dos privilegiados sobre a salvação que há em Jesus Cristo. E era esse estudo que os profetas do Antigo Testamento faziam, segundo o apóstolo Pedro. Busque conhecer sobre a salvação da sua alma. Por quê? Porque Deus cobrará mais de você que vive em nossos dias do que das pessoas do passado. Sabe por quê? Porque, segundo a verdade dessa noite, você é privilegiado com relação aos fiéis do Antigo Testamento. Você é privilegiado com relação aos santos do passado. Uma vez, certo irmão discutiu com um pastor de uma antiga igreja que eu participava, com relação à época em que ele vivia. O irmão argumentava com o pastor de que a nossa época era uma época muito menos privilegiada do que a época do Antigo Testamento. Ele dizia, pastor, se eu vivesse naquela época ali, de Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Moisés, vendo os milagres de Deus, abrindo o mar vermelho, Davi derrubando os gigantes, se eu vivesse naquela época ali, de Josué derrubando as muralhas de Jericó, seria muito fácil crer em Deus. Hoje é que é difícil, que a gente não vê mais essas coisas acontecendo, hoje é bem mais difícil. Mas se eu vivesse naquela época, aí eu seria um crente mais fiel, com certeza. Será? Esse homem, segundo as Escrituras, estava totalmente enganado. Ao questionar e buscar o conhecimento sobre a salvação futura do povo de Deus, os profetas receberam do Senhor a resposta. Sabe qual foi ela? Eles souberam que eles não veriam essa salvação. Essa salvação messiânica não estava para o tempo, para a época deles. A graça derramada pelo sangue do Messias seria um privilégio das gerações futuras e não da época em que eles viviam. A graça derramada pelo sangue do Messias seria para pessoas como nós, em nossa época, desfrutarmos. E assim, esses profetas profetizaram ou prometeram não sobre os seus dias, mas sobre os dias futuros que Deus derramaria a sua graça por meio do seu Messias, do seu Cristo. Como diz a parte B do versículo 10 de Pedro, os quais, de 1 Pedro capítulo 1, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. O apóstolo Paulo relata que, de fato, essas profecias acerca da graça futura eram realidade, quando ele diz lá em Atos 26, 22 a 23, mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver
de acontecer, isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Podemos ver aqui então nesse texto de Atos que de fato os profetas do Antigo Testamento anunciaram sobre a morte e ressurreição de Cristo, como diz Pedro e como diz aqui Paulo. Podemos então ter certeza de que isso é uma realidade, lembrando, por exemplo, de Isaías 53, que nos traz ali a saga do servo sofredor. Isaías 53, 2-5 diz: porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais agitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Acredite se você quiser, mas esse texto foi escrito cerca de 700 anos antes de Jesus vir ao mundo. Ele detalha passo a passo a via crucis, o sofrimento que o Messias teria. O Jesus de Nazaré, que nós conhecemos da história, se encaixa perfeitamente nos passos desse texto e prova de que ele era o Messias esperado por todas as gerações do povo de Deus, desde lá, Adão e Eva. Ele é a nossa graça e a nossa salvação. A graça é o favor salvífico de Deus ao salvar pecadores. A graça é o ato de Deus deixar impune os nossos pecados em troca do sofrimento de Cristo. Sendo assim, no contexto aqui do versículo 10, quando diz a graça destinada a vós outros, graça aqui pode ser tomado como sinônimo da própria salvação, como diria aqui o comentarista Eugene Nida. De modo que o povo da igreja de Cristo é um povo privilegiado. O povo da igreja foi destinado a receber diretamente a graça salvífica de Cristo, uma vez que eles testemunharam, eles viram com os próprios olhos o instrumento da graça da salvação para o povo de Deus, esse prometido e esperado por todos os profetas da história, o Senhor Jesus, o Cristo. Ao contrário do que dizia aquele homem lá da igreja que eu participava antigamente, que os homens e mulheres do Antigo Testamento eram mais privilegiados do que nós, porque tinham acesso a grandes milagres, nós somos os mais privilegiados na história aqui da Terra. Nós somos os, de fato, mais beneficiados pelas dispensações de Deus aqui na Terra. Os irmãos do Antigo Testamento viam Jesus apenas por sombras, como a guarda dos dias da semana, os sacrifícios de animais, era tudo que eles tinham. Nós, porém, podemos ver cada passo, cada gesto de Jesus por meio da sua vida, por meio da sua morte e ressurreição registrada pela história. Um dos maiores sonhos dos santos do Antigo Testamento era saber quem seria e quando viria o Messias. Quando viria o Messias? Como seria a sua salvação? Como ela aconteceria? Como ele seria? Como Pedro nos diz no versículo 11, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre a glória que os seguiriam. A ideia aqui de investigando atentamente é a ideia de indagando, escrutinando, como alguém que está ali cavando para encontrar algo no fundo da terra, ou mergulhando para encontrar algo no fundo do mar. Assim faziam os profetas, investigavam e buscavam, iam atrás ansiosamente, querendo saber como seria essa salvação, como seria esse Messias.
E eu e você temos o privilégio de já saber como ele foi, de já saber como foi efetuada a sua salvação através da cruz, de saber como foi que ele derramou o seu sangue, de saber como foi que ele venceu a própria morte, ressuscitando ao terceiro dia. Todos esses privilégios estão em nossas mãos, coisas que os irmãos do Antigo Testamento não tinham. Esses profetas, então, eles investigavam, indagavam qual a ocasião, quais as circunstâncias oportunas, ou seja, qual seria o tempo, em que ponto do tempo. Eles buscavam conhecer qual seria a época, o momento em que Jesus viria, em que a salvação seria derramada. A ideia aqui é uma referência, então, a um tempo, a uma época específica, e assim eles viviam a vida, esperando, orando, buscando saber qual seria a época em que eu e você estamos vivendo, a época dos últimos dias, a época em que Deus viria instaurar a salvação sobre a terra por meio de Jesus. E eles faziam essa pesquisa, faziam essa busca, não baseado nos seus próprios méritos ou na sua própria alta inteligência, mas ele fazia essa busca baseado naquilo que o Espírito de Cristo que neles estava indicava. E o que é o Espírito de Cristo aqui? É o Espírito Santo, que é uma das nomenclaturas para o Espírito Santo no Novo Testamento. Espírito Santo, Espírito de Cristo, Espírito que Cristo envia. Esse Espírito, ele é Deus eterno, é a terceira pessoa da Trindade. Ele sempre existiu. Ele estava lá naqueles profetas do Antigo Testamento, direcionando eles, abrindo os seus olhos, trazendo visões, sonhos, palavras, revelação, para que eles pudessem escrever, registrar os conhecimentos que Deus dava a eles na revelação progressiva até o dia em que o Messias chegasse. Então eles estavam ali sendo guiados pelo Espírito Santo para registrar palavras que abençoariam, consolariam, fortaleceriam, profetizariam sobre o povo de Deus, sobre a salvação futura. Palavras entre essas, de modo especial, sobre os sofrimentos referentes a Cristo, ou seja, as aflições que ele sofreria. Como, por exemplo, o texto que acabamos de ler de Isaías 53, que retrata especificamente sobre isso, os sofrimentos messiânicos. Isaías foi um desses profetas que pesquisou, que buscou, que foi enchido pelo Espírito de Deus para trazer uma palavra sobre o futuro Messias que viria e a salvação que ele traria. Mas esses profetas falavam sobre as aflições do Cristo, mas não apenas sobre isso, também sobre as glórias, diz o texto aqui de Pedro, sobre as glórias que o seguiriam. E que glórias são essas? As glórias aqui se referem à sua ressurreição, ao seu triunfo sobre os poderes do mal, como diria Schreiner. Mas também, como diria Eugênio Nida, se refere além do triunfo dos poderes do mal, ressurreição, exaltação, o dom do Espírito à igreja, a conquista dos judeus e gentios à fé cristã e, por fim, o retorno de Cristo à vitória, na vitória final. Tudo isso é o que significa aqui as glórias que viriam, e todas essas coisas, de alguma forma, foi profetizado no Antigo Testamento, e os crentes, os profetas, os homens e mulheres de Deus da história antiga esperaram, ficavam ansiosos por esse acontecimento final. Resumindo aqui a ideia, o ponto de Pedro é que os profetas previram essas questões, mas não sabiam quando essas questões seriam cumpridas, e esperavam ter a esperança de que fossem então cumpridas nos seus dias. Irmãos, você é um privilegiado em relação aos crentes do passado, você é um privilegiado em relação aos crentes da antiguidade. Não, nós estamos num momento mais especial do que eles, e nós seremos mais cobrados do que eles, porque nós já tivemos acesso a Cristo, nós já vimos a história dele, como foi que a salvação foi efetuada, como foi que ele pisou a cabeça da serpente, como era profetizado. Tudo isso a gente já sabe pela história dele registrada no Novo Testamento. E por isso eu e você temos mais motivos para nos alegrar, mais motivos para sermos fiéis, mais motivos para sermos santos. Porque nós somos mais privilegiados em ter acesso à verdade, à história de Jesus no mundo. Mas eu quero encerrar nessa noite dizendo que, além de você ser mais privilegiado do que os santos do passado, do Antigo Testamento, você é privilegiado, ou é mais privilegiado do que os santos anjos, do que até mesmo os santos anjos. É o que diz 1 Pedro, versículo 1, capítulo 1, 12, até o final. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, para nós que vivemos hoje nessa dispensação. Esses apóstolos, esses profetas da antiguidade ministravam as verdades deles, principalmente para nós, porque viríamos o cumprimento delas na pessoa de Jesus. O que os profetas aqui então aprenderam é que o que eles estavam fazendo não eram para si mesmos. As profecias sobre salvação, livramento, transformação,
partir do Messias, como é o caso de Isaías 53, não era para Isaías, nem para as pessoas que viviam na época de Isaías, mas para nós hoje. De modo que os leitores da carta para quem Pedro escreve deveriam se sentir então alegres e privilegiados, porque todo esse contexto de escritos maravilhosos do Antigo Testamento foram especialmente escritos para eles, na pessoa de Jesus Cristo. Por aqueles que pelo Espírito enviado do céu, e aí então vos pregaram o Evangelho. E aqui então a igreja, a partir lá do dia de Pentecostes, recebe o Espírito Santo vindo do céu e começa a pregar esse Evangelho a partir do Antigo Testamento e das profecias ali estabelecidas para que nós pudéssemos ser abençoados hoje, para que você pudesse ser abençoado hoje e ter a certeza que Jesus, somente Jesus, salva. Irmãos, é importante entender que esses profetas pregaram um evangelho, uma notícia tão maravilhosa, tão cheia de privilégio, tão cheia de benefício e riqueza para nós, que até mesmo diz o texto, os anjos anelam perscrutar. E qual é a ideia aqui de perscrutar? É a ideia de bem atentar, é a ideia de acompanhar minuciosamente. A ideia aqui da palavra para perscrutar é a ideia de entender uma coisa a partir de um desejo intenso de investigação. O verbo grego aqui traz a ideia de espiar. Você já assistiu filmes de investigadores como Sherlock Holmes, entre outros, que fazem as investigações ali, né, e olham as pistas até encontrar ali o alvo deles. Essa é a ideia. Os anjos desejam intensamente inclinar-se para olhar, espiar, querer saber que fantástico projeto é esse de Deus para com os homens. Esse é o pensamento dos anjos, como eles são privilegiados, como Deus amou a eles, ao ponto de se transformar em homem, e sofrer por eles, dar a vida por eles. E os anjos então olham para nós com admiração, olham para nós com uma inveja santa nesse sentido, olhando para nós e admirando o quanto Deus nos amou e quão é maravilhoso o plano dele para nós. Um autor que vai dizer que a mensagem aqui é clara. Os anjos se sentem inferiores ao cristão, é a palavra do Eugenida, e que o que Deus está fazendo pelo seu povo é algo tão grande que até os anjos se maravilham de admiração e espanto. Para Grant Osborne, o melhor entendimento aqui da ideia de anjos anelam perscrutar é a ideia de que os próprios anjos revelaram a vinda do Messias aos profetas, mas não sabiam exatamente como o plano de Deus se desenrolaria. Agora, com grande interesse e alegria, eles estão então vislumbrando ou espiando do céu o que está acontecendo, desenrolando-se na terra. Eles desejam então observar o plano de Deus se realizando na terra e ficam felizes, exultantes, anelantes de observar isso acontecer. Tão maravilhoso é esse plano. Pedro aqui queria que seus leitores, desanimados pelo sofrimento naquela época do primeiro século, percebessem o quanto o céu estava interessado nos eventos redentores que estavam passando. Longe desse tempo atual de sofrimento, de pandemia, ser um período terrível por causa das provações que nos cercam, é um tempo maravilhoso, porque é o ponto culminante da história, meus irmãos. Nós vivemos nos últimos dias, Jesus está voltando, nós vivemos na época que os profetas ansiavam estar, eu e você, e nós somos por isso então grandemente privilegiados. Howard Marshall, também comentando sobre esse texto, vai dizer que Pedro salienta que o Espírito Santo revelou que os leitores estão vivendo no tempo em que as profecias da salvação foram cumpridas. Isso confirma sua experiência cristã e dá uma base sólida para a sua esperança futura. Ele fornece aqui, então, Pedro, uma justificativa para a relevância dos escritos proféticos para a situação desses cristãos. Enfatiza sua posição privilegiada. O que é que ele está dizendo? Vocês têm sofrido, vocês têm sofrido perseguição, lutas nesse momento, mas se alegrem, porque vocês são privilegiados, porque vocês sofrem a partir de uma história já completada, de que Jesus veio ao mundo, o descendente chegou, e tudo isso certifica as profecias que ainda faltam se cumprir. Quero concluir nessa noite dizendo que você é um privilegiado, dizendo que você, através das Escrituras, da história de Jesus, tem o conhecimento dos privilegiados. Ao ler a Bíblia, ao escutar pregações baseadas nas Escrituras, você domina, você pode ter acesso ao conhecimento
que leva você à salvação eterna. Esse é o estudo mais importante que você pode ter na sua vida. Você é um privilegiado com relação aos crentes do Antigo Testamento, porque você teve revelação maior e melhor do que eles. O próprio Cristo se encarnou e veio à Terra a partir da nossa época, apenas 2000 anos atrás, lá em Roma. E por último, você é privilegiado com relação até mesmo aos santos anjos, porque Deus mandou o seu Filho morrer não pelos anjos, mas por você. Os anjos caídos não podem ser salvos, não podem ser perdoados, porque o sangue de Jesus foi derramado apenas e tão somente pelos seres humanos, por mim e por você. Alegre-se, cristão, alegre-se mesmo em meio à pandemia mundial, a uma pandemia mundial, porque os tempos são dolorosos, os tempos são cheios de provações, mas você é um privilegiado, porque em Cristo, você pode passar por qualquer provação e luta e dor. Na base sólida do sacrifício de Jesus, dos privilégios que Ele nos trouxe, nós podemos passar por esse tempo de provação de cabeça erguida, sabendo da ressurreição futura, da salvação futura, de que assim como Jesus sofreu e no final venceu, nós também, a partir do sofrimento e depois dele, também seremos glorificados, exaltados e exaltaremos a Deus junto com o Senhor pela vitória que Ele nos traz. Deus abençoe sua vida, foi um prazer estar com você nessa noite e espero você conosco nos outros dias da semana, esse mesmo link que você está assistindo esse programa, essa live. Deus abençoe a sua vida grandemente e enche o seu coração de esperança através da certeza de que você é um privilegiado. Deus abençoe a sua vida.